Bom dia, pessoal. A gente vai dar uma continuidade aqui aos assuntos da unidade 2. A gente falou basicamente das últimas aulas relacionadas à geopolítica e às relações entre as nações, né? O próprio crescimento e a dinâmica da população em escala mundial. E esse tema que nós vamos entrar agora, especialmente na unidade 2, ele vai trazer muitas das transformações ocorridas especialmente nos séculos XIX, XX e também as recorrentes acontecimentos aqui do século XXI. Especialmente esse tema 1, nós vamos falar da questão dos dois sistemas econômicos chamados de capitalismo e socialismo. E nesse primeiro vídeo nós vamos focar, na verdade, mais nas características do primeiro sistema econômico chamado de capitalismo, tá? Então, o que é basicamente definir o que é o capitalismo? O capital seria justamente os bens e as riquezas, não só dinheiro, mas, por exemplo, tecnologias, terras, meios de gerar mais riquezas, tá? Então, o capitalismo seria baseado na acumulação de bens e capitais, tá certo? Então, é um sistema econômico que, acima de tudo, também tem fortes reflexos sociais, mas, acima de tudo, ele é um sistema econômico, produtivo, né, de geração de bens e riquezas, tá? A principal interpretação e análise feita do sistema capitalista na atualidade, ela na verdade aconteceu ainda no período das grandes revoluções industriais, com um rapaz chamado de Karl Marx. Karl Marx ele viveu um pouco dessas transformações, especialmente que envolviam as revoluções industriais, e foi também um cara que trouxe importantes interpretações do que estava acontecendo na atualidade, no contexto da época que ele viveu. Ele justamente vai definir o capitalismo como um sistema de classes sociais, né, onde a sociedade vai ser dividida em duas situações, em duas classes sociais bem distintas. De um lado você vai ter o burguês, ou os detentores dos meios de produção, né, que vão ser justamente as grandes empresas, os donos das grandes fábricas e empresas, que vão ser os detentores dos bens que ele vai chamar, na verdade, de meios de produção, né, as fábricas, as tecnologias, o dinheiro para investir na produção. E do outro nós vamos ter a grande maioria da população chamada de proletariado, que seria justamente a força de trabalho, né? Já que eles não têm acesso às riquezas, eles ofereceriam a sua mão de obra para os meios de produção, para os grandes burgueses, tá? Então essa característica aí vai ser definida como uma sociedade de desigualdades sociais, causadas principalmente pela diferença entre uns que têm muito capital, têm muita propriedade, né, têm muito poder, muita influência, e outros que não vão ter aí essa capacidade produtiva, né, de gerar esses bens e essas riquezas. Então, na sua origem, na sua interpretação, o capitalismo, a sociedade capitalista seria essa desigualdade social e também econômica. Além disso também, pessoal, o capitalismo ele vai ter características bem mais específicas. Por exemplo, a questão do trabalho assalariado, né? Então, o trabalhador que oferece a sua força de trabalho, ele trabalha por uma determinada jornada e uma determinada função. E isso ele recebe um salário compatível a essa ação exercida por ele nos meios de produção, tá? O que a gente chama de trabalho assalariado. Outra questão também é a questão da economia de mercado, ou seja, a produção e o consumo vão gerar também o lucro que vai definir ali se o mercado e a economia vão bem ou vão mal. Se a produção vai mal, né, vai baixa, o consumo é pouco, então a economia também não vai ter um reflexo tão positivo. Então o mercado ele vai ser o termômetro que vai dizer se as coisas vão bem ou vão mal, tá? Além disso também, as privatizações, os meios de produção, eles estão na mão, né, justamente as tecnologias, as terras, as matéria-prima, tá? Elas estão concentradas nas mãos dos detentores dos meios de produção, dos ricos, né, das empresas e das corporações. Então, esse lucro fica centralizado nessas regiões, nessas áreas, tá? Além disso, também a concorrência vai ser justamente essa competição dessas empresas para garantir a venda dos seus produtos e, logicamente, conseguir os seus lucros aí tão desejados. E o que é o lucro? O lucro é justamente, né, o que eu utilizo para produzir uma determinada mercadoria e o que eu ganho em cima dessa mercadoria, né, o valor de venda. Então, o valor do produto vai estar embutido o que eu utilizei para produzir e também, logicamente, vai ter ali algo a mais que vai ser o meu produto final. Então, isso vai ser o meu chamado lucro. E, além disso, também, nós vamos ter a chamada lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma grande demanda de mercadoria, eu posso, então, atrair mais
fregueses, mais consumidores. Isso vai ser importante para movimentar a minha economia, né? Se eu já tenho um produto que é procurado, mas tem pouca quantidade, isso pode afetar aí os meus lucros, tá certo? Então essas são algumas características principais do sistema capitalista, né, de acumulação de bens e riquezas. O capitalismo ele vai ser um sistema econômico que vai ter fases, né? Ele vai surgir principalmente no final ali do feudalismo, na Idade Média, né, que basicamente o sistema feudal que existia antes do capitalismo era baseado em 3 pilares, né? Especialmente na questão dos senhores feudais, né, que tinham ali dentro dos castelos, dentro das áreas produtivas, a questão do domínio das terras, né? O trabalho nas propriedades de terra era voltado principalmente para a agricultura, e também o trabalho dos servos, que era bem diferente, né, da questão dos escravos. E isso vai definir muito o que é o feudalismo, né? O trabalho dos servos e a propriedade, né, a posse das grandes propriedades de terra. E justamente com a necessidade de trocas de mercadorias vão surgir, entre os castelos, entre os feudos, vão surgir os burgos, que vão ser justamente locais voltados ali para a troca de mercadorias e escambo. E justamente os burgueses, né, a burguesia vai surgir sendo aí os comerciantes dessas regiões. Então a burguesia ela vai se desenvolver e vai gerar um grande crescimento econômico. E isso vai também gerar mudanças fortes nessa questão aí do que a gente vai entender como feudalismo. Tanto que o feudalismo vai cair e vai dar lugar aí ao capitalismo. Então, como eu falei, o capitalismo ele vai ter 3 fases, né? Vai ter 3 momentos históricos onde o capitalismo ele vai se adaptar à realidade. A primeira fase do capitalismo ele vai ser chamado de capitalismo comercial, onde basicamente, né, com as grandes navegações lá do século XV, as grandes potências europeias, né, as grandes metrópoles, elas vão explorar e expandir rotas comerciais em diferentes regiões. E justamente dominando outras rotas, dominando outros territórios em outros continentes, né, principalmente na África, na Ásia e nas Américas, depois, né, com a descoberta das Américas, nós vamos instalar, né, eles vão instalar nessas regiões as chamadas colônias, que eram justamente locais de explorar os recursos naturais, né, de arrancar as riquezas e enviar para as suas respectivas metrópoles. Então a questão do capitalismo comercial ele vai surgir nesse domínio, né, das metrópoles sobre as colônias e nesse modelo de exploração colonial, tá certo? Com as revoluções industriais, principalmente ocorridas lá na Inglaterra, nós vamos ter mudanças produtivas. As pessoas vão deixar de ter aquele trabalho artesanal, né, da manufatura, e vão começar a investir muito na maquinofatura, né, no produzir pelas máquinas. E isso vai gerar uma grande mudança nas etapas produtivas e também um crescimento do mercado consumidor, né, da população mundial, vai ampliar ainda mais essas transformações. Então os países que eram as metrópoles vão investir na indústria, vão ser agora países industrializados. Enquanto as antigas colônias, agora independentes, vão ser mercados consumidores. Então, as relações dessa segunda fase, que vai ser chamada de capitalismo industrial, vai ser definida por isso. Países que produzem elementos industriais e países mercados consumidores, né, que vão aí necessitar dessas mercadorias para ter o seu desenvolvimento e também para ter mais oportunidade. Então, essa segunda fase do capitalismo vai ser marcada por isso. A terceira e mais atual, né, até os dias atuais, ainda é uma tendência muito forte, é o que eu chamo de casamento perfeito, que é a terceira fase do capitalismo, chamado de capitalismo bancário ou financeiro. Então, de um lado, você vai ter quem produz as riquezas, né, quem produz a riqueza econômica através, principalmente, do capital industrial, e do outro você vai ter o quê? Quem organiza esses dinheiros, né, quem organiza esse capital e quem reinveste esse dinheiro, que é o sistema bancário. Então, muitas indústrias vão criar bancos para justamente organizar as suas riquezas e as suas produções. E esse capital ele vai ser um capital que vai sempre voltar, vai ser reinvestido para aumentar a produção e aumentar os lucros. Então, o capital financeiro e bancário é definido dessa forma, né, pela parceria entre capital industrial e o capital bancário, né, o sistema bancário. E por isso que eu digo que é um casamento perfeito, porque justamente é uma relação que até hoje é muito forte. Então, o período atual, inclusive, é marcado por essa fase do capitalismo, que é a fase que justamente demanda aí uma grande estrutura econômica em escala mundial, tá certo? Então é isso, galera. No próximo vídeo a gente vai ver as características do socialismo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.
Bom dia, pessoal. A gente vai continuar falando sobre os sistemas econômicos. Agora, na segunda parte, nós vamos falar sobre o sistema socialista, tá? A gente viu na última aula, no último vídeo, que especialmente as características do capitalismo são bem definidas, né? São voltadas principalmente para a acumulação de capitais, de bens e riquezas e para a geração desses meios, né? Já o socialismo, ele vai ser um sistema econômico, né, que vai, acima de tudo, antes de ser um sistema econômico, ele vai ser um sistema social e político também, né? Ele vai ser um sistema que vai muito mais além, muito mais profundo. E justamente o social do socialismo é voltado para a sociedade, para o coletivo, né, para a questão das necessidades fundamentais que movem ali a coletividade. Então a essência do socialismo, ela vai ser bem interessante na ideia, né, que vai ser focada no quê? Criar uma sociedade sem classes sociais, né, e sem desigualdades. Principalmente com uma figura do Estado, né, que seria a principal organização dentro do Estado, da organização do sistema socialista, que é responsável por direcionar os bens e as riquezas para as necessidades básicas da população. E isso seria aí uma grande ideia interessante, principalmente como a gente sabe que a grande maioria dos países, né, das regiões, existem populações muito pobres, muito miseráveis. Então, a princípio, essa ideia do socialismo é muito atraente, né? A ideia de ter uma nova sociedade formada por um Estado que indicaria as necessidades fundamentais, né, sem haver aí essa distinção de quem tem mais e de quem tem menos, né, seria uma ideia muito importante, muito interessante. Mas, infelizmente, né, a gente vai já citar um pouco desses exemplos, o socialismo ele enfrentou práticas bem diferentes do que essa ideia, né, na sua origem, na sua origem, né, dessa ideia de sociedade igualitária, né? Mas vamos lá. Algumas características do socialismo transformam e, de certa forma, indicam isso, né, esse enfoque social. O exemplo é a questão do que é o Estado. O Estado seria, então, representantes do povo, né, por votação democrática, que representariam, então, esse direcionamento dos principais necessidades, né, do investimento e do dinheiro para os setores como saúde, educação, transporte, segurança pública, tá? Setores básicos, né, que seriam aí pautados para atingir a todas as populações de diferentes regiões. A outra questão importante e característica do socialismo é a questão do pleno emprego. O Estado direcionaria a população, principalmente aquela que a princípio não teria renda, para determinadas funções para garantir um mínimo de condições de renda básica, né? Seria a criar emprego para justamente fazer com que aqueles cidadãos que não têm ali uma renda tenham o mínimo necessário para poder se sustentar. E isso é o que a gente chama de pleno emprego. Além disso, os meios de produção, diferente do capitalismo que ficava na mão das empresas, agora ficam na mão também do Estado, que a gente chama de estatização. Os meios de produção, tecnologias, terras, né, seriam agora coletivos, seriam do Estado. E justamente o fim da propriedade privada é uma grande polêmica no socialismo, né? Eu deixo de ter a minha terra para agora ter uma terra coletiva, e isso quem demanda é o Estado. Além disso também, uma importante ponto das características do socialismo é o que a gente chama de economia planificada. Seriam os preços dos produtos serem valores muito parecidos, né? Equilibrar os preços daqueles produtos mais altos e mais caros, mas também garantir que todos tenham acesso, né, a um preço, de uma certa forma, médio do produto. E isso é o que a gente chama de economia planificada, para garantir que todos tenham acesso a essas mercadorias. Então, galera, especialmente na ideia do socialismo, foi uma ideia interessante, bacana. Mas, infelizmente, nós vamos ter dois momentos aí que a realidade vai ser bem diferente. O Estado, que começa a receber dinheiro, começa a receber investimentos para justamente direcionar para onde eles deveriam, começam, então, a, de certa forma, privilegiar as elites, né, os parceiros econômicos, as empresas que esses grupos do Estado representavam, de certa forma, e isso gerou a desigualdade, né? Começou a gerar a corrupção, uma coisa que é muito comum em muitas regiões, não só aqui no Brasil. E justamente também os sistemas em que o socialismo foi implementado foram sistemas que aí não permitiam a liberdade, o exemplo da China, da própria União Soviética, que a gente vai falar exatamente agora, tá? A União Soviética, a experiência soviética, ela foi um importante fator
que vai surgir aí, especialmente com a Rússia, em 1917, que vai adotar o socialismo no seu sistema econômico e político. Tá? A partir de 1922, né, com esse crescimento do socialismo e a formação de alianças e parcerias da Rússia com outros países da Ásia, especialmente também da Europa, vão fazer que eles formem a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Justamente a Rússia comandando e articulando aí um bloco para si. Então, isso foi importante para o crescimento da Rússia enquanto nação. E lembra que esse contexto aí também vai marcar muito, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com a questão da Guerra Fria, onde a União Soviética e Estados Unidos vão dividir aí o cenário mundial com essa disputa militar, econômica e política, tá? Então, no início, deu tudo certo, né? O dinheiro, né, o foco do socialismo era direcionado para a saúde, educação, setor de transportes, economia, né? Então, deu certo no início. Mas depois, quando eles disputaram com os Estados Unidos, né, para mandar tecnologia para o espaço, para criar mais armas nucleares, para incentivar guerras em outras regiões, como Afeganistão, Coreias e também especialmente no Vietnã, eles viram que o dinheiro começou a ser desviado para esses setores. Então, faltou dinheiro para a educação, para os transportes, né, para o comércio fundamental ali na Rússia. Então, em 1991, a União Soviética se desfaz, né? E antes, até mesmo em 89, é o chamado fim da União Soviética e da guerra com os Estados Unidos, no que a gente vai chamar de Guerra Fria. Então, com essa crise política, principalmente, mas principalmente econômica com a União Soviética, ela vai deixar cada um por si. Vai ser justamente o fim da União Soviética e o fim do socialismo implementado, né, nessa realidade. Uma outra experiência que deu muito certo foi no caso da China, que era parceira da União Soviética e que em 1949 vai adotar, né, o comunismo e o socialismo como sistemas econômicos e políticos do país. E isso vai ser importante porque eles vão investir em setores muito importantes, como, por exemplo, na industrialização, né, na coletivização das terras, né, e principalmente na panificação econômica. E isso vai garantir também um forte investimento. E a China, que era mais fechada nessa época, vai em 1978 fazer algo inédito. Ela vai abrir determinadas regiões do seu país para investimento de outras empresas estrangeiras. Logicamente, o Estado, né, ditatorial e militar regulava um pouco e controlava a ação dessas empresas, mas justamente a presença de empresas estrangeiras, inclusive até norte-americanas, na China, tá, demonstravam a potencialidade de riquezas do capitalismo. Então a China vai dizer, rapaz, o socialismo deu certo para a gente, mas também o capitalismo, né, a acumulação de riqueza, a geração de bens, também é interessante, também é importante. Então, a parceria soviética com essas empresas de fora, em 1978, vai formar as ZEIs, as Zonas Econômicas Especiais, que vão ser áreas liberadas aí para esse modelo, né, para essa entrada do capitalismo na China. E isso vai ser importante porque, com a queda da União Soviética no início aí da década de 90, vai ser também na década de 90 que a China vai ter uma grande abertura política e econômica. Isso vai fazer rapidamente com que ela chegue aí ao nível de segunda maior economia da atualidade. E o mais difícil, se mantendo até os dias atuais, né? Não é somente ter ali o status de segunda economia, mas é se manter ao longo de praticamente 30 anos sem dar aí um sinal de fraqueza, mesmo com crises que afetaram aí outros países como os Estados Unidos e até a Europa. Então a China sempre se manteve aí no topo. E justamente o resultado disso foi o quê? A China é hoje a segunda maior economia da atualidade, só perde para os Estados Unidos, né? Mas é o país que mais tem crescimento produtivo e econômico, tá? É o país que mesmo até os Estados Unidos não consegue acompanhar esse ritmo de crescimento. Além disso, também a China tem muitas parcerias econômicas e políticas com os países, inclusive o Brasil. E isso é importante principalmente para o volume de importação e exportação, né, de compra e venda de mercadorias que a China faz. E além disso, essas características socialistas ainda continuam e também capitalistas, o que faz com que o país seja chamado um sistema econômico híbrido, que tem características do capitalismo, né, como a gente falou, da geração de riquezas das empresas, né, com a geração de bens produtivos que vão fortalecer a sua economia, mas também do socialismo, né, com as terras coletivas, né, com a questão do Estado regulador
que é uma principal característica disso, e é uma nação que ainda tem muito a oferecer, que está em crescimento e no futuro também vai gerar esse crescimento para os seus parceiros. Então, por isso que todos os países, de certa forma, buscam esse apoio com um país tão forte que é a China, tá certo? Então, essas experiências aí marcaram que foi o socialismo na prática, bem diferente muitas vezes do que a gente viu lá nas características do que o sistema queria, tá? Então é isso, galera. A gente vê nessa segunda parte as questões relacionadas aos sistemas econômicos, tá certo? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, até a próxima.